Olá, amigos da TV Santa Maria e do canal da Terra X Comics no YouTube. Este é o Nerd Renegado, eu sou o Rodrigo. E no mês de maio, mais um programa do especial 81 anos do Batman. No primeiro programa nós falamos um pouco da origem do personagem, damos dicas das principais histórias. No segundo programa nós damos destaque à imensa galeria de vilões do personagem. E nesse terceiro programa nós vamos falar sobre as adaptações audiovisuais que o Homem-Morcego recebeu no cinema. Mas antes de a gente entrar no tópico do programa principal, vamos ver um videozinho que a gente preparou para vocês. Bom, nós voltamos, o programa, como a gente falou, a gente vai falar um pouquinho sobre as adaptações do Batman do cinema desde os anos 40. Mas antes, eu vou apresentar os nossos colegas e amigos aqui da mesa, Marcel e o Regis. Bom, vamos entrar então no tópico principal do programa dessa semana, A primeira adaptação que o Batman teve pro cinema, foi em 43, que foi uma adaptação produzida pela Columbia Pictures, em 15 capítulos, que foi estrelada pelo Lewis Wilson como Batman e o Douglas Croft, não é parente da Lara. Eu ia perguntar isso, mas ainda bem que como Robin, Não é mesmo? Não, acho que é só coincidência. Podia ser vô alguma coisa, Acho que a Lara nem era... Não, pode ser vô da Lara, tô falando. Pode ser. Bom, era o seriado, tanto o D43 quanto o D49, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Ele foi feito no formato de episódios e era exibido nos cinemas nas chamadas matinês, que eram sessões de cinema que tinham antes digamos assim, dos grandes filmes que eram exibidos mais à noite e tal, sessões mais à tarde e tal. Chegou a assistir, o filme que teve dessa série teve um filme, que saiu, que foi o contra o Dr. Daka, Dr. Daka, que era um japonês, e foi até uma atitude meio xenofóbica do filme, De pegar um americano, colocar uma maquiagem para puxar o olhinho dele. Mas isso era bem comum na época. Sim, era período de guerra, Não, mas nem questão de guerra, não sei se você se lembra do... Flash Gordon.
Não, o 20 Mil Léguas Submarinas, o antigão lá que tinha, Não, esse eu não era vi. com o Capitão Nemo e não era indiano, era um ator americano sim. que emulava um sim. indiano. Na verdade, entendeu? isso dura até os dias de hoje, né? Esse tipo de coisa. Assim, se pegar lá a Scarlett Johansson no filme da adaptação do Ghost in the Shell? Ghost in the Shell, Podemos discutir a respeito desse assunto uma hora dessas. uma hora dessas. Mas vamos nos deter ao Batman, né? O Mas Batman... tu chegou a ver o filme Eu esse, vi, né? eu vi. Cara, pra época, assim, ó, é um bom filme. É uma Claro, desgraça, admite. não, é que assim, ó, até a gente estava comentando aqui, todos os filmes têm o seu tempo. Não sei se era o tempo de terem feito um filme assim com o Batman, com o baixo orçamento que tinha. Mas tu vai ver, foi uma experiência para eles. Nossa, porque sim. a coreografia das lutas eram meio bizarras, assim. Né? O Robin se atirava de peito nos caras e saía rolando e tal. O Batman, eles agiam de dia. Não tinha o Steven Seagal para dar uma consultoria. Não né? tinha uma consultoria de briga e soco. E o Batman, ele declaradamente, ele disse que lutava a favor do Tio Sam. Ele estava fazendo isso pelo Tio Sam. E isso é mencionado várias vezes, né? É, porque o filme ele tem um contexto da Segunda Guerra Mundial, que era uma questão de patriotismo, essa coisa Sim, exacerbada, bastante né? forte. E o Dr. Dark, ele traz essa questão do anti-nipônico, né? Da questão de você ter personagens ali que tornavam os orientais vilões, né? Claro, é como tu vê os filmes do Schwarzenegger dos anos 80. Que eram os Sempre o filmes inimigo é um russos, russo, né? sempre o inimigo vai ser Na um época, russo. assim, o Namor, por exemplo, a primeira concepção do Namor, ele era um vilão, né? Ele tinha as feições mais orientais, tu vê, né? E era muito por conta disso. Até o Ming do Flash Gordon também, ele tinha feições mais orientais. Mesmo que sendo trazia- extraterrestre. Mesmo sendo extraterrestre, mas porque o conceito do vilão era muito agregado ou a um japonês ou a um alemão, né? Porque eram os vilões e tal da época e tal. Por isso que nos anos 60, pegando um assunto bem assim, né? Star Trek meio que revolucionou. Porque ele formou uma equipe ali que tinha um americano, um russo, uma negra, um japonês representado pelo Spock, pelas feições dele e tal. Não tinha Aí tinha esqueci o nome dele, enfim. o pilotinho que ficava ali. Eu sei, esqueci o nome também. Mas Não sei. assim, esse seriado é legal de ver por uma certa curiosidade, assim, né? Porque o Batman ele prendia os caras, os marginais e tal, e ele deixava um morceguinho na testa colado. Então, não sei se é alguma referência o que o Affleck fazia queimando os Porque bandidos. esse Batman de 43 ele é muito inspirado no Batman lá do início e tal, que era uma coisa que não tinha aquela coisa de hoje que o pessoal reclama que o Batman mata e tal. Ele era um Assim, vigilante, né? Ele era mais um vigilante, estilo Sombra, o Aranha e tal, que era meio popular na E época. não era o comissário Gordon, era um outro comissário que ele até falava, ele dava uma xingada nos policiais. Olha aí, ele tá fazendo serviço pra gente, vamos investigar, vamos investigar. E era legal também a sombra dos morceguinhos, porque ele tinha a caverna, né? E tinha uma mesa na caverna que ele ficava parado, né? Sentado naquela mesa. E apareciam as sombras dos morceguinhos, assim, contra a luz. É bem engraçado, assim. Mas eu achei válida a experiência de assistir um seriado, assim. Sim, eu digo que o cara tem que levar em consideração, o Rodrigo Fica é ruim, é outra época, É outra outro época. investimento, e o Batman não tinha o impacto que tinha na cultura que tem hoje em dia, entendeu? Hoje em dia, se tu fizer um filme meia boca do Batman, o pessoal reclama. Só que na época o Batman não era um mega produto como é hoje, entendeu? Era o que tinha, né? O que dava Era o pra que fazer. tinha. E, na verdade, ele é uma série de baixo orçamento, muito baixíssimo orçamento, na realidade, e foi feito mais até para testar, para ver e tal, né? Mas seguindo, né, a gente teve essa primeira adaptação de 43 da Columbia Pictures, né? E em 49, novamente a Columbia Pictures, né, fez uma nova série, agora chamada Batman e Robin, onde é estrelada pelo Robert Lowry e pelo que faz o Batman e Johnny Duncan, que faz o Robin daí. Que é basicamente na mesma pegada, são 15 episódios ali. É muito parecido, acho que, não sei se você chegou a ver alguma coisa desse, tem uma mudança acho que é muito parecido, né, se não me engano, até roupa e tal. Eu não cheguei a ver episódios inteiros, eu peguei trechos, porque esse daí realmente foi mais difícil. Esse aí tem Mas tem não- menos coisa, né? Então, mas assim, não muda muita coisa. Algumas questões de direção, a direção câmera em movimento e tal. Tu vê que isso evolui um pouquinho. Não tinha nada, né? nenhum plano sequência. Não, assim, não. Que tá na moda agora. Mas ele é muito semelhante, são episódios muito semelhantes, tipo, pouco tempo separa esses dois filmes pra TV. Pô, mas essa, né, foram as duas primeiras adaptações que o Batman teve pro cinema, né? Elas são exibidas no cinema em formato de episódio. Mas a primeira, assim, o primeiro grande filme, vamos dizer assim, alguns podem contestar ou não, mas o primeiro filme realmente do Batman bom, aí fica a critério de cada um, foi o Batman filme de 66, né, que foi baseado em cima da série homônima, né, do Batman, né,
com o Adam West e e Burt Ward. Burt Warner, que faz respectivamente o Batman e o Robin, né? E esse filme eu vou deixar pra vocês comentarem as cenas icônicas e tal. Não, as cenas icônicas é contigo, Rodrigo. Tu gosta de falar desse tipo de coisa. Só pra... Vocês querem comentar alguma coisa específica do filme, sobre a história e tal? Vocês se lembram? Não, eu quero falar uma coisa a respeito desse filme, assim, não só do filme como dessa série em geral. Esse filme ele é feito numa época onde tem o Comic Code, certo? Ele é um filme que ele tem que ter um negócio mais infantil, um negócio mais bobo, assim. E esse filme, querendo ou não, quem era fã de Batman não gosta, entendeu? Verdade. Quem é fã de Batman não gosta, mas é algo que agradou toda a família, entendeu? O vô, o neto, todo mundo via junto. Pra mim, eu considero essa série de 66, incluindo esse filme, que é o mais icônico de todos, que tem o spray de tubarão, que tem a bomba, que é a cereja do bolo da série. Eu acho o embrião, a parte mais icônica do Batman se tornar o que o Batman é hoje. E o filme ele reúne, além do Batman e Robin, os 4 principais vilões ali da série, que é o Pinguim, a Mulher Gato, o Charada e o Coringa. Os principais vilões do Batman, né? Os maiores, eu acho, os mais famosos. O Rei Tut eles não sei porque não botar colocaram o Rei filme, Tut, né? Nem o Cabeça de Ovo. Ovo. Mas também essa é uma galera pro Batman. Tá? Os vilões se unem pra detonar uma bomba na ONU, né? Uma coisa assim. Aqui não é o desidratar os líderes mundiais. Na verdade, eles desidratam, eles transformam em pó. Daí no final. Vou dar spoiler aí. Não é tanto spoiler assim, né, Marcelo? Os vilões, eles transformam em pó os integrantes da ONU, que naquela época cabiam numa mesa, né? Hoje tem um plenário gigante, então naquela época eles cabiam numa mesa. Questão do orçamento. E daí no final o Batman tem que ele dá um jeito lá com os. Ele cria um anti-spray, anti-hidratação. Faz um líquido lá e mistura e eles voltam do pó a pessoas. Não, uma coisa que não dá pra negar nessa série, ela é uma pegada extremamente infantil, entendeu? Tu pode que botar uma criança de um ano a um toda a série 100 de anos. televisão é um pouco pasteurizada, justamente porque ela precisa pegar o maior público possível, desde criança. Não, hoje em dia não. E tal, O curioso desse filme é que ele não, eles queriam lançar como um filme que desse origem à série, mas eles resolveram lançar a série primeiro, meio para usar como termômetro, para depois lançar esse filme, que também não fez o sucesso que eles esperavam, assim. Porque quando o filme saiu, a série, ela já estava na decadência, né? Porque a série, ela teve uma primeira temporada muito boa, que foi a temporada de grande aceitação, e depois, com o tempo, a fórmula, vamos dizer assim, uma expressão agora, meio que começou a se esgotar, né? E o filme, ele lançou mais ou menos essa pegada, né? Mas fez até um relativamente de sucesso, e pra quem... Agora, uma coisa que o Regis falou, que quem é fã do Batman na época não gostava, isso é verdade, né? Só que vamos ter que passar isso aqui, por causa que no próximo programa vai ser mais a respeito dessa série e da série animada, senão a gente vai ficar muito tempo falando dessa série. Então, porque essa série o cara fala um programa inteiro só dela, entendeu? Então, inclusive tem esse livro, né? Tu quer recomendar só pra fechar a série? Se o pessoal encontrar aí o Paul Sock Crash do Jorge Ventura, tá até transparente aqui, ó, efeitos especiais. É um livro bem interessante, ele tem um fichário de todos os episódios. Curiosidades do filme, da série. E tem uma parte muito interessante que mostra até como é que era a cultura pop no Brasil nos anos 60. Então, a introdução, né? A introdução é isso, né? Tipo, fala um pouco dos Beatles, do 007, que eram muito populares na época, e o Batman, junto com o 007 e os Beatles, se tornou tão popular quanto. Graças a essa série. Que o fã do Batman não gostava. Muitos não gostam até hoje, né? Mas não dá pra tirar a razão também desse eu acho, mas ela é fundamental pro Batman ser o que é hoje. Mas no próximo programa a gente vai discutir vamos a respeito deixar disso. polêmica agora a partir desse aqui, né? O próximo filme é o Batman, Por que o filme de 89. Foi dirigido pelo Tim Burton, né? É um filme que teve vários problemas ali de pré-produção e tal, que eles estavam tentando já fazer um filme do Batman há algum tempo, né? E tinha problemas de roteiro, problemas de conseguir achar um diretor, questão de quem vai contracenar e tal. E o filme, em termos de crítica, pelo menos o primeiro, e público, sucesso é incontestável. O principal problema que esse foi, filme... na minha opinião, um filme que, apesar da série já ter trazido um sucesso pro Batman, foi, acho que, catapultar o Batman realmente dentro do ícone da cultura pop, foi esse filme, né? Só explicando os problemas que esse filme teve, são oriundos da série. Sim, entendeu? Os estúdios não queriam comprar a ideia do Batman por causa da série, entendeu? Por causa que a série remetia a essa coisa infantiloide,
brincalhona, entendeu? E foi esses os principais problemas que teve para aceitar os direitos de fazer esse filme do Batman. Só para continuar, né, só para citar um pouco do elenco, né, do filme, né, o filme tem o o elenco é Jack Nicholson e os outros. Tem o Michael Keaton, né, que a gente vai entrar em uma discussão mais pra frente e tal, como Bruce Wayne e Batman, Jack Nicholson como Coringa, aqui depois tem outros, são os dois principais do filme, né, tem a Kim Basinger, que são os principais aí que permeiam o filme, né, o trio, vamos dizer assim, que faz o filme andar, né. Lembrando que o Jack Nicholson, que era o nome que estava na frente do nome do Michael Keaton É porque Mas essa quadrilogia que vai ter do Batman sempre... Claro, esse foi o que originou, mas os nomes dos vilões sempre vêm na frente do Batman. Porque eles são mais famosos que o Batman. Não, mas do Batman Retorno não tinha o nome do Danny DeVito na frente dele. Acho que tem. Não tem. É que assim, ó, eles até meio que se assemelham à escalação do Jack Nicholson num filme de super-herói como a do Marlon Brando no filme do Superman. Né? Então eles queriam um ator de peso, já que a contratação do Michael Keaton sofreu tanta crítica, porque o Michael Keaton ele veio do sucesso do São Fantasmas Se Divertem. Que é uma comédia, né? Que é uma comédia. Beetlejuice. Ele já tinha feito outra comédia também, antes do... Inclusive, só pra dizer, o fato do Michael Keaton estar no filme é muito por conta do Tim Burton. Por conta do Tim por conta Burton. do sucesso desse filme, o Beetlejuice, né? Exatamente. Ele estava esperando até o Beetlejuice ser lançado, para se fizer sucesso, daí a gente deixa com o Tim Burton na direção do filme. E foi o que aconteceu. E o Tim Burton trouxe o Michael Keaton e teve uma rejeição meio estilo Ben Affleck, se a gente for foi forte trazer assim. E tal. Nada pode ser tão forte como uma rejeição tipo Ben Affleck. Mas sabe que eu não gosto do Michael Keaton? Eu vou dizer por quê. Porque eu acho que o problema do Michael Keaton é que por conta dele a gente tem um conceito que eu não gosto no Batman dos filmes, que é a questão da armadura. Eu não gosto do conceito de armadura, entendeu? Eu acho que o problema... Um colã, assim, uma malha... Uma das coisas legais que teve no último filme do Batman, do Ben Affleck, que eu gosto, é o fato dele não ter armadura, ser uma coisa um pouco mais parecida com os quadrinhos, é uma coisa mais... Não, uma armadura mais disfarçada. Eu entendi o que o Rodrigo está falando. O Rodrigo prefere um jogo de câmera, que é um enchimento por dentro da roupa ali, que tu não vê que é uma armadura. Só que, cara, o Michael Keaton, sim, ele trouxe a questão da musculatura numa armadura. Porque ele é um fracote, basicamente isso. Ele não tinha... Não, mas é verdade, ele não tinha complexão física para ser o Batman, então tiveram que construir toda uma armadura para ele Mas ele falava com os olhos. Ele falava com os olhos. Não, mas isso foi alegado. Isso justamente... nostalgia de vocês. Não, isso justamente é o que o Tim Burton falou. Não foi nós que estamos falando isso aí. O Tim Burton, foi a questão que o Tim Burton falou. Ele escolheu o Michael Keaton por essa questão do olhar e tal, porque ele realmente parecia um ser humano frágil e tal, e que precisava se vestir de morcego para assustar os seus inimigos. Né? Então era isso que ele queria. Ele não queria um cara parrudo já, a lá Schwarzenegger, para interpretar o Batman. Ele queria o sujeito comum, fragilizado pela perda dos pais, que tinha que se vestir com armadura, inclusive, para poder infligir medo e agir contra o mal. Era isso que ele queria. E em relação à contratação da Kim Basinger, quem estava escalada para ser a Vicky Vale era a Sean Young. Para quem não conhece, a Sean Young é aquela do Blade Runner. Fez Duna também. Fez Duna. Muito bom, né, Duna, né? Duna, uma narrativa explosiva o tempo inteiro, agitado, Aquele ninguém Sting? Dorme vendo Duna, baita filme. Aquele do Sting? Esse aí mesmo, né? Esse aí Eu não mesmo. me lembro, viu? Oi. Mas voltando a Sean Young, ela duas semanas antes de começar as gravações, ela caiu do cavalo e se machucou feio, Literalmente, né? literalmente. E daí o que fizeram? Quem é a próxima da lista é alguém que está disponível e tal. Daí entraram em contato com a Kim Basinger. Ela, vem pra cá. Eles gravaram em Londres, na Inglaterra, nos estúdios na Inglaterra. Vem pra cá amanhã de noite. E ela foi. Daí aparece uma entrevista da Sean Young. Caramba, eu tive que fazer essa burrada de cair do cavalo. Com certeza esse filme afetou todos os meus trabalhos. Com certeza. Tipo, ela lamentando que, poxa, eu queria estar num blockbuster, eu poderia participar de outros filmes futuramente e tal. Depois do segundo filme a gente vai falar da Sean Young de novo. Enfim, essa foi a escalação. Só pra falar um pouco da história, né, do filme, que a gente já meio que entrou já nas questões técnicas, né? O filme ele se inspira em duas HQs, né, famosas do Batman na época, ali nos anos 80, que Só na época, né, Rodrigo? Não, que foram lançadas na época, né? Tá. Na época contemporânea o filme, né? Que é a Piada Mortal do Alan Moore, do Brian Bolland e o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, né? Que são duas histórias que nos quadrinhos meio que são divisor de águas ali do Batman e serviu de inspiração
pro filme, apesar do filme ter mais... Ele é mais inspirado mais Na Piada Mortal. Mais na Piada Mortal e até um pouco, quem sabe, mais na estética, alguma coisa, do que na história mesmo, né? E tal. Na Piada Mortal ele remete aquela história do... É a mesma história, Rodrigo. Do Coringa Da ter Piada relação- Mortal, do Coringa caiu no coisa de Não, produtos sim, 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 químicos. Do fato do Coringa ter uma relação, da sua criação ter relação com o Do Batman. Cavaleiro das Trevas, né? Ah, não, Cavaleiro das Trevas eu acho muito pouca coisa, mais o clima sombrio. Sim. Mas seguindo então, vocês têm mais uma Não, coisa não, pra temos contar falar do da filme? contratação do Jack Nicholson, cara. Ah, o Jack Nixon, teu ídolo aí, fala aí. Melhor Coringa de todos, disparado. A contratação dele, ele não queria trabalhar nesse filme, em hipótese alguma, ele já era um ator oscarizado, né, cara, por assim dizer. E ele teve 1001 exigências para aceitarem. Ele tem um contrato que nunca mais foi feito nada idêntico nos Estados na história do cinema, o contrato que ele fez para esse filme. Tanto se ele fizesse esse filme parasse, ele estava louco de bem. Ah, foi feito com o Robert Downey Jr. Não, mas é diferente. O Robert Downey Jr. A porcentagem da bilheteria? Não, a bilheteria é do Downey Jr. O Jack Nicholson, ele é o merchandising, tudo. Ah, tudo? Bonequinho. Ei, cara. Tudo. Tanto que nunca mais fizeram. O pessoal se arrepende amargamente. As Sim. exigências dele, as gravações eram dentro do horário dele. Para ir convencerem ele, tiveram que ir uma equipe nos Alpes, onde ele estava hospedado, para convencer Tim Burton ele. foi lá e ele convidou o Tim Burton para andar de cavalo e o Tim Burton não sabia andar a cavalo. Teve que andar. Daí o Tim Burton, vou subir nesse cavalo, e foi, não sei o que, e conversou, e ele já tinha uma ideia de como explorar o personagem. Cara, E também teve outra situação, ele não queria, em hipótese alguma, convidaram agora, uma babá quase perfeita, me esqueci o nome. Robin Williams. Robin Williams para ser, o Robin Williams aceitou, aí todo mundo aceitou, estava tudo certo, o Robin Williams ia ser o Coringa, só que nesse meio tempo ele ficou sabendo que o Robin Williams aceitou e voltou atrás. Tanto que a Warner, anos depois, para o Robin Williams voltar a trabalhar com a Warner teve que pedir desculpas publicamente para o Robin Williams nesse caso. Só que foi o maior acerto da história da Warner, foi esse. Não tem. É o filme que o Coringa roubou. É. Pode ter várias críticas do filme, que o filme hoje em dia é um filme datado, isso e aquilo. Só que a estética de Gotham City, a estética do Batman, a estética do Batmóvel, não tem nada igual em nenhum dos outros filmes. Anton First ganhou um Oscar pelo... Não tem nada igual. A Gotham City é a Gotham City definitiva. Esse filme foi marcante pro Batman no cinema. De uma maneira ou de outra, é o filme, eu acredito que seja um dos filmes mais importantes dessa nossa lista. Não, e eles fizeram um trabalho de pré-filme muito forte. Conta a história das fitas, Marcelo, que foram vendidas no... Não, é que eles estavam com receio em relação ao filme, por causa do Michael Keaton, e até da forma sombria como o Tim Burton estava desenvolvendo o filme. Então, O legado da série de 66. A série, toda essa questão da série, que o Michael Keaton é um comediante, vai ser uma comédia que nem dos anos 60 e tal. Então chegou lá na Comic Con, se não me engano é Comic Con, eles lançaram um trailer de 30 segundos e a galera enlouqueceu. Os caras estavam vendendo trailer em VHS por $25 e esgotando, assim. Então, e assim, o filme não tinha nem sido lançado ainda. Um monte de coisa já tinha sido vendida. Bottom, camiseta, máscara, fantasia, chapéu aqui, ó, do Coringa. E Jack Nicholson não aguentava, mas que teve que comprar um caminhão na época para carregar o dinheiro. E nessa época, os filmes que tinham o trailer do Batman, tinha filmes cinema? no cinema, tinha filmes que lotavam as exibições, quando passava o trailer, o pessoal ia ia embora. Tá certo. Cara, tá isso é certo. fantástico. Bom, o filme ele foi, a gente já falou aqui mais uma coisa, mas o filme foi incontestavelmente um sucesso de crítica e público, apesar de não ser unânime entre os fãs, né? Muitos fãs já antigos do Batman não curtiram muito a questão de roteiro e tal, mas a gente não vai entrar nesses... Não, cara, mas eu vou ter ser bem sincero. O fã do Batman que não gosta desse filme é que quer incomodar. Não, mas tinha muito fã antigo que viu o roteiro. Cara, e na época, assim, ó... Mas quantos anos você Não. tinha quando viu esse filme? Eu era bem novo, mas eu já vi ele umas 10 vezes depois disso. Eu já vi ele umas 10 vezes, tipo, ano passado Não, eu vi. eu tô dizendo que tu não leu o quadrinho do Batman antes pra ter Não, mas essa, a entendeu? principal queixa que tem do filme, fora isso, vão ser pequenos detalhes, é a parte da ligação do Coringa ter matado os pais do isso é Bruce Wayne. principal. Isso aí é incontestável, é ruim. O Sam- Fora isso, são pequenos detalhes, cara, que reclamam. O Sam Raimi, que era o roteirista, teve uma greve de roteiristas nesse ano, aí, entre 88 e 89, e... Outra. E todo mundo fala isso pra ele, aquela história do Coringa, ele, olha, não foi eu que escrevi isso. Era a ideia do Tim Burton, isso. Não, se tu for, só uma coisa, se tu for procurar detalhes, tu vai achar pelo em ovo em todos os filmes. Claro, Em cara. todos os filmes, claro.
O Alfred ter levado a Vicky Vale por conta própria na Batcaverna Também. é um absurdo. Ele dormir de ponta cabeça, normal, é outro dorme de ponta absurdo. cabeça, é um exercício. É outro absurdo, entendeu? Harvey Dent. Só que faz parte. O que tem o Harvey Dent? Seu o Lando lá também. Não, cara, não era um absurdo. Isso aí não era um Isso absurdo. eu não vejo problema. Mas enfim, é melhor a gente passar adiante aí. Mas vamos seguindo então. Eu de 1 a 10, esse filme eu dou nota 12. Tá bom, tá bom. Não... Continuando, né, o filme foi um sucesso, né, e a Warner resolveu fazer uma sequência também com o Tim Burton, né, que não queria muito seguir, né, a fazer o filme sequência, que é o Batman Retorno de 92, que traz mais 2 personagens icônicos aí, que é o Pinguim e a Mulher Gato, né. A mulher gato, a melhor mulher gato de todos. Que Disparado. o filme em si, o Tim Burton teve um pouco mais de liberdade para fazer esse filme, foi uma das exigências, vamos dizer assim, dele para aceitar a direção do filme, só que o filme entre crítica e público já não teve tanto uma repercussão tão boa quanto a anterior. A Warner já não ganhou, não arrecadou o que ela esperava, e de crítica, pelo menos os críticos da época falaram que o filme era muito sombrio e tal, e isso afastou principalmente o público mais infantil, vamos dizer assim, para ver o filme no cinema, né? Vocês têm que comentar um pouco da história ou da curiosidade do filme, né? Não, assim, eu ainda considero esse filme muito bom. Eu gosto muito desse filme. Realmente, se for analisar, eu assisti esse filme no cinema e várias vezes já assisti, e lá pela terceira vez que a gente percebe que tem algumas conotações sexuais, né, algumas coisas que realmente não era para criança, né? Ele é sombrio, tanto quanto o primeiro para mim. Mas Então, é aquele sombrio mais fantasioso. Não, ele é mais sombrio que o primeiro, pessoal. Que eu isso? não sei, eu acho tão sombrio quanto. Ele come peixe. Ele come peixe cru, ele mas vomita isso é um sombrio. líquido preto, Cara, ele isso- arranca o nariz de um cara numa mordida. Mas já não é sombrio, é um lado Isso bizarro. isso é tranquilo pras crianças. Cara, assim, ó, tanto o primeiro quanto o segundo são filmes de fantasia. Apesar da gente, na época, ter aquela visão, é mais realista, Tem porque a se gangue dos distanciava. palhaços, né? Tem Gangue do medo circo, de circo. palhaço, A gangue do é circo. um terror. A gente tinha uma visão mais realista naquela época, porque se distanciava daquele dos anos 60. Mas são filmes de fantasia. O Pinguim é uma versão bizarra de um personagem do Tim Burton. Então eu não A considero própria ele Mulher tão- Gato em si é uma... A Mulher Gato, uma perturbada, maluca, realmente não era um filme para criança. E o Warner e o público sentiram isso. Mas eu ainda acho um filme muito bom e uma história adulta. Eu gosto muito da história, todo mundo critica a história, política e tal, não sei o quê, mas foi justamente o que fez o Tim Burton continuar Mas é a fazer esse um filme. assunto recorrente, esse aí do Pinguim Sim. ser o prefeito de Gotham é recorrente, né? Pois cara? é. Várias histórias, claro, a animação vem depois, mas foi algo que se tornou recorrente, né, cara? E pinguim no esgoto. O Pinguim morava no esgoto, cara. Os pinguins lá. Eles moravam tudo. Tá, mas acho quer dizer, eu acho esse filme também muito bom, cara. Só que o que pecou não, o que destruiu aí, que vai mudar agora pro próximo, foi eles não poder fazer uma linha de brinquedo forte do filme, entendeu? Eles não podiam fazer um bonequinho de pinguim que tu apertava Na e o época, bonequinho né? vomitava. Esse aí que era o problema. Tipo o McLanche Feliz. Mas o McLanche Feliz tinha o pinguim e um peixe, não podia, entendeu? Que É isso exemplo aí. ia ser para uma criança, uma menina, uma mulher gato que lambe o Batman na cara, Eu vou te dizer que fica não- se insinuando Cara, e tal. eu vou te dizer que nos anos 90 tinha uma personagem chamada Tiazinha. E no carnaval Bah, as meninas Tiazinha era tinham fera. fantasia da Tiazinha. cara, né? mas Tá, assim- tiazinha, bons tempos. Assim, o que estragou esse o que estragou? Não, o que não estragou o filme. O que detonou esse filme foi o politicamente correto, porque eu não considero um filme ruim em nenhum aspecto. Não, assim. dá pra assistir. Claro, Não, ele é tão bom quanto o primeiro, cara. se tu Pra analisar época. furo de roteiro, não sei o que, tem um ou outro ali, mas eu acho normal isso. Só que é importante a gente ressaltar que o filme, apesar de a gente gostar, eu gosto do filme, tem ressalvas e tal. Cara, todo mundo filme tem, tem claro. críticas e tal. Mas o problema é que na época que o filme foi feito, os produtores eles sentiram a necessidade de mudar pro próximo filme, e aí sim veio a questão de mudança Não, de o de que perspectiva, deu né? problema nesse filme foi o olho grande, cara. Eles estavam ganhando legal, só que eles queriam mais no merchandising, entendeu? Isso aí que Não, mas vai gerar o próximo filme. Sim, mas esse segundo filme, Batman Retorno, arrecadou menos que o primeiro. Eles esperavam que arrecadasse no mínimo igual ou superior. E eles notaram que... Não, sim, mas ele não foi um fracasso de bilheteria, né? Não foi, mas eles notaram que o motivo disso não arrecadar é justamente o fato do filme ser sombrio. Então eles tentaram, Sim, a partir sim. do terceiro, fazer um filme, digamos, não menos sombrio, vamos dizer assim, para tentar atrair mais o público familiar. Mais Eles tentaram meter a Fórmula Marvel. antes da Marvel, né? Antes da Marvel. Antes da Marvel, mas né? esculacharam. E só para o próximo filme, né, que é sequência direta, né? Só pra que falar é que o Danny DeVito, não sei se a gente citou que o Pinguim, o Danny DeVito tá impecável. Perfeito, perfeito. E a Michelle Pfeiffer de Mulher Gato. Mulher Gato eu diria, visualmente, cara, o Pinguim, o Coringa e a Mulher Gato do Tim Burton são impecáveis. Bom, O Pinguim tá meio gordinho, o Coringa
Tá meio gordinho, mas a atuação compensa. Mas continuando, né, o próximo filme é o Batman Eternamente, o Batman Forever, né, de 95, que foi produzido pelo Tim Burton, né, que aceitou, ele não dirigiu, mas ele produziu o filme e teve a direção do Joel Schumacher, né, que trouxe essa mudança de perspectiva, essa mudança digamos assim, de estética, né, vamos dizer assim, do filme, né. A gente já comentou aqui, né, que o Tim Burton foi chamado numa reunião e tinha ali os produtores, representantes de empresas de brinquedo, McDonald's e tal. Tu não quer dirigir o próximo filme do Batman, né? E ele, eu tenho algumas ideias. Não, mas tu não quer, né? Enfim, tiraram ele da jogada, trouxeram o Schumacher, o Joe Schumacher para... Ele continuou como produtor, mas continuou como produtor. Diretor, né? Pra deixar a coisa mais colorida, animada. Realmente, foi um filme mais colorido e bem animado. Eles trocaram o Bruce Wayne e o Batman, né, que foi o Val Kilmer, né? Saiu o Michael Keaton, entrou o Val Kilmer e os dois principais vilões, né, os dois vilões do filme é o Tommy Lee Jones, que faz Duas Caras, e o Charada, que é interpretado pelo Jim Carrey, né? Dois charadas. O cara é tão palhaço quanto o Charada. Mas sabe que eu ouvi uma vez, acho que eu ouvi um podcast, alguma coisa assim, que o Tommy Lee Jones, nas filmagens do filme, ele não estava entendendo o personagem dele. Então ele não estava entendendo como é que ele ia atuar o Duas Caras. Deu o diretor, o Joe Schumacher, disse, não, atue como o Jim, faça igual o Jim Carrey. Então ele começou o Duas Caras a fazer aquelas caras e bocas também. Porque ele é, como tu falou, é como se fosse dois charadas, né, no filme, né? São dois palhaços. Eu quero defender o Tommy Lee Jones. Um negócio que eu alego, vocês dizem que não. Não, ele é um ótimo ator. É um ótimo ator. O Jim Carrey também é um ótimo ator. Tanto em comédia. O Jim Carrey estava já no auge, né? Tanto em comédia e fora de comédia. O Jim Carrey é um ótimo ator. Só que assim, ó, o Tommy Lee Jones, cara, se tu parar pra pensar friamente naquela época, tu não tinha tanto material base do Duas Caras pra te ter uma inspiração, entendeu? Não tinha quais as histórias que não tinha. Não digo nem histórias, cara. Digo adaptado com uma série animada. Eu conheci o Duas Caras na série animada, entendeu? Não tinha aquilo ali. Ele era um cara que tinha metade de uma cara de chiclete e outra metade de chiclete. Mas em momento nenhum ele é engraçado, entendeu? Só que daí ele não tinha uma base pra isso aí. Ele tinha mais HQ ali. Ele não era um personagem tão conhecido, ele não tinha ele nessa série de 66, não tinha também o Duas Caras, entendeu? Mas ele era um personagem mais obscuro da galeria de vilões do Batman. Na época... Até me surpreende ser o Duas Caras aí, entendeu? Na verdade acho que eles escolheram... Era pra vender boneco, era pra fazer boneco, né? Porque meteram um Robin também pra fazer boneco. Tem a primeira aparição do Robin, o Chris O'Donnell, né? E tem também a Nicole Kidman, que faz a Chase Merrigan, que é a psiquiatra, né? Ali que tem que é o par romântico ali, o Batman sempre tem que ter um par romântico ali. Eu quero defender o Schumacher também. Schumacher tá... Defende o Schumacher que eu vou detonar o Schumacher. Ele não é um mau diretor, eu acho ele um bom diretor, ele tem muito filme bom, entendeu? Só que ele dançou a dança que pediram pra ele dançar, entendeu, cara? Ele entrou no ritmo que pediram, que os executivos pediram pra ele. Acho que ele soltou a franga, acho que ele viu que era a oportunidade de soltar a franga. Não, cara, o pessoal pediu pra ele fazer isso, ele atendeu o desejo dele, porque ele tem filme bom, cara, tem muito filme bom. Sim, claro que tem. Entendeu? Essa é a questão. Ele não é um mau diretor. Só que por incrível que pareça, apesar da gente criticar o Batman Forever, ele é um filme que rendeu muita bilheteria pra Warner, tanto que deu uma sequência também com o Schumacher, ganhou, e no mesmo esquema do primeiro do Tim Burton. A gente vai dar o primeiro filme pra te fazer, daí no segundo deram mais liberdade. Daí quando deram liberdade, aí... Só pra explicar uma coisa assim, ó, que deu essa troca, a gente não entrou em detalhes. Cara, foi um declínio violentíssimo do segundo pro terceiro filme, a qualidade do enredo, entendeu? A qualidade do enredo e visualmente, tudo, o filme, os Batmóveis tinham luzes giroscópicas dentro, mas é uma coisa da temática mais alegre, mais feliz mas é que no caso algo que não combinaria com o Batman, entendeu? Sim, mas foi uma escolha do estúdio, né? Sim, mas só eu tô falando, Schumacher, independente de tu não gostar ou não, foi um sucesso de bilheteria, e tanto que rendeu o Batman e Robin, que aí sim, esse sim eu considero, acho que, não sei se vocês concordam. Não, o Marcel acha pior o Eternamente. Não, o Robin é... mas é que ele explica a teoria pro Rodrigo. Não, é por uma questão assim de impacto, porque quando... entendi. Saiu do Batman Retorno pro Batman Eternamente, eu tava mantendo aquela expectativa daquela coisa mais sombria, violenta e tal. E não foi um tapa na cara.
Quando saiu do Batman Eternamente pro Batman e Robin, eu já sei que vai ser uma galhofa, vou lá conferir. Mas tu não tem consciência que esse filme é pior? Tu acha? Porque eu entendi A minha decepção é maior com o Batman Eternamente, tu- mas realmente, ele é pior. Ele Porque é pior. tu viu os filmes no cinema, né? Eu já Sim. não peguei essa fase. Tu viu lá o primeiro no cinema, o segundo no cinema, daí o terceiro tem aquela quebra da expectativa monstra e tal, que tu esperava Sim. outra coisa e viu outra, né? O que eu tenho em mim é que a decepção maior foi com o Batman Eternamente. Ah, não, entendi. Mas o Batman e Robin, Quero né, só defender pra- o Batman e Robin. tu vai fazer Não, essa fiz uma maratona. Fiz uma heresia? maratona mais ou menos uns 3 anos atrás com meu filho, ele tinha 7 anos na época. Nós vimos o Batman Retorno, o Batman Eternamente, quando deu o Batman e Robin, ele falou, bem, esse aí é muito melhor que os outros. Mas é pra criança. Exatamente, entendeu? Luzes Talvez e tal. a gente não seja o público-alvo, Bate cartão, entendeu? lábios com silicone. Tá tal, entendendo? essa Que eu tô- parada, mas tu tá entendeu? entendendo o que eu tô Eu falando? entendi, eu A entendi. gente não é o público-alvo, entendeu? Entendi, Ele entendi. preferiu esse aí. Mas enredo, friamente analisando, Mas só terrível, pra terrível. dar alguns termos mais técnicos no filme, né? O Batman e Robin, né? Que traz o Batman e o Robin, né? E traz outros personagens, que é o Arnold Schwarzenegger, que faz o Mr. Freeze, e a Uma Thurman, que faz a Era Venenosa, além da Lista Silverson, Lista né? Silverson faz a que faz Batgirl. a Batgirl e E tal. tem o Bane também. E mais o Bane. Ah, o Bane nem no pôster aparece, nem no, E tem no pôster do o filme. Homem Floromônico tem também. Ah, daí tem tudo, Nossa né? senhora, Tem tudo, né? mais o Alfred e o E o Gordon, deve ter e o o Gordon. Gordon. Tem Claro que tem o Tem Gordon, o mesmo né? ator, inclusive. De todos. o Gordon. Assim, ó. Deve aparecer um minuto, eu não me lembro nada desse filme, cara, pra ser honesto. Então. Cara, o que o cara vai falar? Eu só sei que vendeu muito boneco. Muito boneco. Os camelô lucraram muito. Aqui, ó. Ah, não, esse Naquela aqui é o Forever, época. esse aqui é outro, esquece. Não, esse é o Batman Eternamente. Assim, naquela época do ano desse filme, tinha muito boneco. Ah, só pra coloridão. falar, a gente não citou o principal, né? Que é o Batman, ele é o George Clooney, né? O Bruce Wayne e o Batman é o George Que Clooney. até então, quando falaram que era o George Clooney, foi a melhor recepção do público. Porque visualmente ele era um cara parecido com Bruce Wayne, tinha uma certa idade Mas sabe, que poderia ser. Uma vez eu vi uma E daí deu no reportagem... que deu. não Ele sei se pediu, eu- já veio pedir desculpa pros fãs. Não, eu vi uma reportagem do George Clooney, acho que nesses talk show americano da vida aí, que perguntaram pra ele, estavam falando da carreira dele, daí perguntaram, tu nunca fez um personagem gay na tua carreira? Ele disse, claro que eu fiz o Batman. Ele falou. viagem. Porque é bem nessa estética, cara, é muito colorido, é muita cor. O Val Kilmer, Então, ele deu uma entrevista dizendo que ele não pôde fazer o Batman porque ele tinha um outro filme na agenda e porque Top Gun. Não, Top Gun. E ele teve uma Soldado decepção. Universal, será que não era? Não viaja. Vai Ele pra teve, ver, ele, né? teve, Vai ver. ele teve uma decepção que quando ele estava no estúdio lá, que vão chegar aí uns fãs daí para tirar umas fotos e tal. A criançada foi no Batmóvel. E ele disse que ele ficou ali esperando, daí a criançada chegou em volta dele, esse aqui é o Batman, mas cadê tua roupa? Por que tu não tá com a roupa de Batman? Ele é o Bruce Wayne, pra E, entender. e ele meio que se decepcionou porque ele disse que eu tô num filme que é o carro, é a roupa, é o Batman, mas eu tô aqui, eu, ser humano, estou aqui. Veja o filme dos Jovens Titãs, cara. Tu vai Daí entender eles isso aí. Ele escreveu uma biografia, Eu Não Sou o Batman. Cara, mas é o mesmo problema que o Robert Downey Jr. sofre com o Homem de Ferro, qualquer desses atores aí que fazem filme de super-herói, é isso aí, cara. Não sei, não dá pra comparar com o Não Robert dá. Downey Jr., que ele assumiu que é o Tony sim, Stark. sim, mas o cara foi pago, contratado e faz o que tem que ser feito, Aqui, né? o Adam West ficou marcado pro resto da vida, cara. Ficou. O Adam West morreu como Batman. Mas seguindo, né, só pra... isso é verdade, ele ficou estigmatizado e não fez mais quase... Sim, mas eu digo, ele não se importou, né, cara? Claro, ele perdeu horrores de papel, nunca mais trabalhou assim frequentemente. Depois, quando a gente for falar, a gente fala direitinho, quando a gente for falar da série. Só que ele aceitou o rótulo, né, cara? Eu sou o Batman e pronto. Mas seguindo então, né, o filme desse Batman e Robin, ele não teve sucesso de crítica, Enterrou público, o Batman. enterrou E nem de bilheteria, né? nem de bilheteria, enterrou O projeto. o projeto Batman de um quinto filme que ia sair e tal, enterrou novos projetos futuros, né, do Batman no cinema, e ele só voltou, né, em 2005, né, com a direção do Christopher Nolan, né, que daí já trouxe uma outra estética bem mais diferente do Batman, né, mais realista, né, ele é sombrio e realista, mas e é bem baseado no Batman no 1, né, Batman aquele no lá do Frank Miller, do início Tem da partes carreira e tal. idênticas. E traz o Christopher Bale, né, que é como Christopher Batman. Bale. Christopher Hã? Bale. Christian Bale, desculpe, né? Como Bruce Wayne e o Batman, né? E foi na época ali, o
eu lembro desse filme quando ele foi publicado, quando o pessoal começou a trazer notícia e tal do filme, que falaram que que o Espantalho ia ser o vilão, teve bastante crítica, mas o filme em si, ele foi... Mas era uma surpresa, né? Porque não é o Espantalho. Ah, não, sim, claro, né? Tá, Não, sim, mas o público sempre quer, cadê o Coringa, né? O pessoal quer ver o Coringa e tal. Mas o filme teve uma boa recepção, tanto de crítica como de público, né, no cinema e tal, e possibilitou a fazer uma trilogia que pra mim hoje, pelo menos, se não me engano é MDB, não é aquele que dá a avaliação do filme, da trilogia ele tem a melhor crítica. Sim, pra mim da trilogia, é que a outra é uma quadrilogia, né, na verdade, né? Mas pra mim são os melhores filmes do Batman. Não, tô falando dessa trilogia, do Nolan. Ele tem a estrutura dele, ele tem a melhor avaliação a esse filme. O filme, né? Vocês querem comentar uma coisinha do início do filme e tal, da história? Cara, ele mostrou por que o Batman é Batman. Esse é o destaque desse primeiro filme aí. Porque o Batman vai aparecer depois de quase 1 hora de filme. Ele mostra todo o treinamento, tudo pelo que ele passou. Coisa que a gente nunca tinha visto antes, né? Era sempre o playboy que sabe brigar do nada. Então, o grande destaque desse filme é isso. É o Bruce Wayne aprendendo a ser o Batman. Não, mas é que assim, agora vamos entrar naquele detalhe da época. É outra época, pessoal. Esses filmes são feitos em uma temática mais adulta. Foi vendido brinquedo em cima desse filme, foi vendido brinquedo em cima do 2, em cima do 3, mas não era esse o foco, entendeu? O foco era o filme, era arrecadação de bilheteria, sim. Entendeu? Esses outros não, o foco era o merchandising, entendeu? Claro que esse aqui também tem combo de cinema, balde disso, boneco daquilo, mas o foco desses filmes é o enredo. Dá um salto etário, assim, ó, gigantesco da última quadrilogia para essa trilogia do Nolan, entendeu? É algo inexplicável. E também a questão até de investimento, né? Esses filmes do Batman mais recentes, em termos de investimento de produção, é muito maior do que antigamente e tal. Só que uma característica dos filmes do Nolan, ele sempre teve essa questão do realismo, né? Ele sempre tenta usar o mínimo de efeito especial, visual e tal, para trazer um pouco mais de realismo, né? Fala só o elenco aí do primeiro filme. Do primeiro filme tem o Michael Caine, né? Que faz Michael Caine é o Alfred. Tem o Comissário Gordon, que é o Gary Oldman. O Ra's al Ghul, que é o Lianisson. Não, o Ra's al Ghul é o japonês, aquele, cara. Fica quieto. Fica frio. A Kate Holmes, que eu tenho dificuldade de aceitar ela. Eu acho ela meio fraquinha. Ela meio fora da casinha ali no filme. Né? Parece que tá sobrando. E o Morgan Freeman, que foi uma introdução do personagem bem importante pro filme, para não mostrar para mostrarem que o Alfred não é aquele cara mecânico, médico, engenheiro e tal, não sei o quê. Tem o Morgan Freeman, que é o responsável pelos equipamentos do Batman, o Tumblr, pela tecnologia. Lucius Fox, Lucius Fox. Só explicando esse filme, ele tem o Espantalho também. O Espantalho, que é o principal vilão do filme. O enredo dele é inspirado, não digo 100%, né, mas uma boa parte no ano 1. Muita coisa inspirada no ano 1, muita coisa. Que é basicamente o início ali da carreira do Batman, né? O filme ele foi um sucesso, né? Tanto que teve uma sequência em 2008, que é o Cavaleiro das Trevas, que é por muitos aí o melhor filme do Batman e tal, muito por conta do vilão, né? Que é o Coringa, que foi muito bem interpretado, né? O Heath Ledger que ganhou o Oscar de melhor ator e tal. Ele é tão bom que ele é, acho que o segundo melhor Coringa. Depois do Jack Nixon. Lógico. Tá bom. O Joaquin Fênix atrás deles ainda, cara. E o Jared Leto. Não teve tempo para saber se é bom ou é ruim, né, cara? Aí é difícil. Não sabemos. É difícil. Né? O Batman Cavaleiro das Trevas, surpreendentemente, passou e a marca deu 1 bilhão em bilheteria, graças muito à propaganda, o boca a boca que se fez da história. Que todo mundo que saía do cinema, que filme tenso, alguém que sai mal, não sei o quê, por causa do Coringa e o que o Coringa faz com o Batman. Cara, vou ser bem sincero pra vocês. Eu acho, agora falando sério, sem frescura, eu acho a atuação do Coringa show de bola, muito boa. Eu prefiro o Jack Nicholson. Não é essa a questão. É lógico que eu prefiro o Jack Nicholson, mas não é essa a questão. A questão, assim, o enredo desse filme é fenomenal, entendeu? Pra mim é bom também. Os diálogos desse filme são muito bons, entendeu? Muito bem construído. O que eu alego sempre assim, se fosse outro personagem no lugar do Coringa, seria tão bom quanto, porque o enredo e o diálogo do filme é muito bom, cara. Muito, muito bom. É um filme coerente, né, em termos do roteiro, porque ele é fechado, né? Diferente, aí vai a minha opinião do próximo, que é o Cavaleiro das Trevas Ressurge, que daí eu já acho que o roteiro já peca um pouquinho e tal. O próximo que é o fecha a trilogia, né, de 2012, também pro Christopher Nolan, né? É a mais fraca da trilogia. E tem algumas coisas ali de roteiro, meio incoerente e tal. Sabe que filmes baseados em quadrinhos sempre sofreram com o terceiro filme da trilogia, né? Homem-Aranha 3, né? Todos, Homem-Aranha 3, Homem de Ferro 3, sempre sofreram com um roteiro que os caras querem exagerar na história e acabam degringolando a coisa. E com esse não foi diferente.
apesar das boas atuações, de alguns momentos muito legais do filme, a história desanda completamente para um absurdo, assim, que... Chega a ser, ele foge daquela coisa do realismo que ele trazia. Não que a cidade, o cenário, tudo é realista, né? Mas a história em si, ela não tem aquele realismo que o primeiro e o segundo tem. Aquela questão dos policiais ficarem presos no esgoto lá por 6 meses. É que eles querem fazer tudo mais grandioso ainda. E isso é um erro, sabe? De tu tornar aquilo cada vez mais grandioso, de fechar uma cidade inteira para explodir uma bomba nessa cidade e nenhum exército de lugar nenhum fazer nada, sabe? Então tu fica se questionando, já que é um filme mais realista, teria que ser mais pé no chão realmente no roteiro. Eu não me questiono, eu aceito essas coisas assim. Mas é o que eu digo se a gente for procurar, pequenos defeitos todos têm. Para mim, o principal pecado desse final, as atuações são fraquíssimas, cara. Da Thalia é fraca. Pra mim, o que salva sempre o filme do Batman é a atuação dos vilões, e nesse aí é terrível. Nesse quem salva é o Alfred e o Batman naquele diálogo. O Bane não consegue falar também, né? Terrível. Eu acho terrível. É o pior filme da trilogia. Mas eu acho que, no geral, o saldo dos 3 filmes é positivo. Sim, com certeza. Mas sempre vai ficar essa coisa, o terceiro podia ser um pouquinho melhor e tal. Fazer o quê, né? Mas seguindo, né, o Batman do Nolan fecha essa trilogia, né? E, obviamente, a Warner ela tem que continuar o projeto para ganhar dinheiro. Sempre continuará. Né? E o Batman sempre foi uma boa fonte de renda para o Warner. Exatamente, né? Então, na esteira do Homem de Aço, né? Que é o Man of Steel, que é o filme com... Qual é o nome do ator do... Henry Cavill, né? Que também foi meio dúbio ali. O pessoal gostou, não gostou e tal. E pro próximo eles resolveram fazer o embate do Batman versus Super-Homem para tentar alavancar, fazer um filme... Também muito preocupado com o sucesso da Marvel e tal, de fazer o universo compartilhado e tal. E esse filme, ele Eu só quero falar uma coisa antes de entrar nesse filme. É polêmico. Assim, todos os Batman, eles tiveram rejeição, menos o Bale. Vamos falar, Porque, focar no Batman. não, depois a gente filme, vai entrar nisso para falar. Por que o Bale não teve rejeição? Porque, incrivelmente, esse Batman Begins ele foi algo que pegou o público mais de surpresa. Não foi algo que foi gerado uma onda, vai ter um Batman Begins. Ninguém estava querendo esse filme nesse momento. Ninguém comprava VHS. Ninguém estava esperando esse Batman Begins. Não, já era DVD. Ninguém esperava o Batman Begins, entendeu? Falou brabo, hein? Não, só pra dar uma DVD. Ninguém esperava o Batman Begins. Agora, se tu anunciar o ator do Super-Homem ou do Batman, seja quem for, vai ter críticas. E nesse, anunciaram o Ben Affleck, e o Ben Affleck já tem uma rejeição do público. E daí foi o que foi, tem né? uma rejeição da internet, Marcelo. O ranço da internet é a pior coisa que tem. Ei, cara, vocês tinham que ver o dia, a semana, quando anunciaram esse cara como Batman, a internet, Twitter, Facebook, até o Orkut ressuscitou pra falar mal desse cara. O Keaton foi isso, o cara do Batman Eternamente foi isso. Mas aí foi mais, internet E o próximo Batman do último filme é a mesma do filme que nem tem ainda, já tá rejeitado, cara. Óbvio. Então, errado isso, Rodrigo. Deixa a internet. Cara, sem entrar no enredo do filme, esse filme tem falhas no enredo. Claro que tem muitas. Né? Só que todos têm, entendeu? Todos têm. Só que as desse filme não são relevantes, ninguém releva porque é o Ben Affleck. O que a gente tem que pontuar aqui... eu acho assim, o Batman mesmo. Né? O Batman. A atuação do Ben Affleck, né, a forma como eles exploraram o personagem, as possibilidades que o personagem poderia ter nesse universo criado pelo Zack Snyder. E eu acho que isso foi muito convincente. Eu também acho. Foi o Batman certo para esse momento. Por quê? O que acontece? No filme do Superman anterior, o Superman não estava nem aí, né? Destruiu uma cidade inteira. Isso é uma crítica, muita gente critica. Exatamente. Esse filme do Batman vs Superman meio que corrigiu isso. Eu só quero dar uns exemplos, umas coisas, eu vou entrar lá pro outro lado. Cara, os Vingadores destruíram a cidade inteira e ninguém... Diferente do que, Rodrigo? É diferente. Diferente do quê? Por que é diferente? Porque é o Super-Homem, cara. O Super-Homem tem toda aquela questão do escoteiro. Cara, veio 3 kryptonianos. Cara, os caras tinham poder que nem o dele, 3. O Superman era um novato na Terra. Ele não tinha perspectiva de que, vou defender essas pessoas. Chega o Zod enlouquecido, tu vai fazer o quê? Mas é aquela questão, não é questão de ser realista, é questão do pessoal quer ver o personagem como ele foi criado, como é a essência do personagem. Entendeu? Não, então os Vingadores podem destruir o planeta e não tem problema. Mas os Vingadores não tem esse problema de destruir cidade, entendeu? Olha, a gente falou que não é o que eu falei. Mas é isso que eu digo, é nesse Batman, isso que eu quero chegar. A questão é o pelo em ovo, cara. É algo que não tem o que criticar e inventam uma crítica. Não, entendeu? mas tem muito do tipo. Tem sim. Mas uma coisa do Batman, desse filme do Batman Super-Homem, é que eu gostei muito do início
que ele conecta o fim do filme do Super-Homem, que é a cidade sendo destruída. É uma sequência direta. Com o Bruce Wayne lá em Metrópolis, e tal, meu Deus, e tal, salva a garotinha. Eu não sei se ele salva a garotinha, né? Salva. Só que o pai dela acho que não consegue Tava no salvar e prédio. tal. Mas focando mais no Batman nesse filme, né? Eu particularmente gosto do Ben Affleck, principalmente a questão da armadura e tal. Eu não gosto da questão da armadura, então o fato dele ser mais parecido com os quadrinhos, a roupa e tal, me agrada e tal. A questão dele ser realmente uma questão de um cara mais porrador e tal. Parrudo, né? Tu vê que o cara é aquele, diferente dos outros atores que não... Ele realmente fez musculação, ele realmente se preocupou em ter o físico Se ele aparece do no filme Batman, malhando. né? Assim, Ele é um Batman estabelecido, né, cara? Ele não é um Exato. Batman início de carreira. Pra mim, de todos os Batmans que É o teve, melhor. em ponto de atuação, em ponto de convincente de eu acreditar que aquele é o Batman dos quadrinhos, é o do Ben Affleck disparado dos outros. Eu vejo uma relação direta com o que o Ben Affleck e o Zack Snyder fizeram com esse Batman, com o Cavaleiro das Trevas, os quadrinhos do Cavaleiro das Trevas. Sim. Porque era um cara, tipo, o cara tá cansado já, ele vai voltar ativa, ele vai voltar indignado, ele vai voltar dando arpão no peito do cara, sabe? E nesse filme do Isso que eu achei Super-Homem, o massa. Batman já é estabelecido. Sim, a mansão Wayne é destruída, não tem a mansão Wayne lá, arrebentaram a mansão Wayne, ele mora em outro lugar. Claro, né, eles não explicam isso aí, mas não tem a mansão Wayne. Até o pessoal entendeu? sugeriu, será que a sequência porque no Batman Ressurge, o 3, a mansão é destruída, né? No primeiro filme a mansão é destruída. O Batman Begins, que o Mas Ra's al ele, Ghul tá mas ele atacando. reconstrui. Ele Ele reconstrói. tanto que ele vive Ele reconstrui. Eu sou bueno. hein? Tanto que no terceiro ele vive na mansão. Né? Aham. Acho que na terceira, se não me engano, acho que é destruído, se não me engano. Não, a terceira é aquela da bomba. Que ele Da vai embora com bomba, a tá bomba. certo, é. Mas enfim, o interessante do filme desse do Batman mesmo é que o problema do filme mesmo, o Ben Affleck eu acho, apesar da internet não ter gostado, ele é um Batman que pra mim ele é suficiente. Só que o problema é que o filme ele não rendeu, assim como os anteriores lá do Schumacher, não rendeu o que a Warner queria, tanto de crítica, de bilheteria. Cara, Não, só uma coisa, esse filme ele não é um fracasso de bilheteria. Ele se Só que pagou. ele tinha a ilusão de que ele ia render muito mais. É que o problema desses Entendeu? filmes da DC é que eles têm uma sombra muito grande, entendeu? Porque o maior problema desse filme, na minha opinião, é o vilão e é a necessidade de tentar criar aquela coisa do universo compartilhado, entendeu? Ah, sim, isso é. Esse foi o problema do filme. Ele primeiro pelo título, né? Tem Batman versus Superman Origem da Justiça. Tem versus Você lembra e a que Liga da antes, Justiça. na primeira propaganda, era Batman v Super-Homem? É. Daí depois eles corrigiram, né? Não sei. E é uma questão interessante de se analisar. O Batman, ele meio que abafou o Superman, né? Porque eles tinham essa expectativa de criar um Superman tão forte quanto o Christopher Reeve criou, né? Então, só que o Superman, ele vinha... O primeiro nome que vinha nos créditos era do Ben Affleck. Todo mundo falou do Batman, ninguém falava do Superman, né? A galera até criticou O depois. Henry Cavill era tipo o Val Kilmer aí no... Tipo, meio que escantearam o Superman porque o foco foi o Batman, todo mundo criticou o filme por causa do Batman. Eu acho que foi um erro muito grande isso. É, que também já tinha o filme do Super-Homem e esse Batman era o primeiro filme dele, né? Era uma novidade, né? Olha, eu não sei, tem tantas qualidades pra falar desse filme. Cara, não, eu digo Tem assim... defeitos? Tem. Não, mas é que assim, eu Mas, quero explicar uma poxa. coisa assim, ó. Esse filme, visualmente, ele é fenomenal. É? E o roteiro dele é um roteiro ok. Não é um roteiro terrível e não é um roteiro ótimo. É um roteiro ok. Como tem milhares de filmes de super-herói que tem um roteiro ok e o pessoal aplaude, entendeu? Só isso que eu tenho pra dizer, só isso aí. Homem-Formiga. O Homem-Formiga não é ok, é ruim. Não, só uma questão, todo mundo fala da mãe da Marta, né? Que ele fala Marta, a história da mãe. Não, até isso eu não acho um problema. Cara, mexeram com a mãe do Tony Stark, olha o que ele fez. Brigou com o Capitão América. Isso ninguém acha errado, né? Mataram a mãe dele, né? Que Só- mexeram, não, né? Mataram. É um pouquinho mais diferente, né? Um pouquinho mais diferente, né? Vocês têm mais alguma coisa a comentar? Não, do só pra filme? falar que vai ter um... Desse filme? Não, é desse Esse filme é muito bom. Do que tem mais a comentar? Tirando o Apocalipse, o filme é muito bom. Ah, a Mulher Maravilha também, que aparece no Tem, filme, é aparece. boa, né? Tanto que o filme solo dela é muito bom. Cara, mas é que eu digo assim, ó, se tivesse um filme solo do Ben Affleck com esse Batman, ia ser bom Mas também. daí É o Si, ele é. teria que ajudar também, né? Não, ele teve uns problemas, todo mundo sabe, não. O Rodrigo fala como se fosse segredo. O Ben Affleck, devido ao alcoolismo dele. a pressão da imprensa, ele alega que a pressão da imprensa e fã, ele tá no alcoolismo no momento atual, né? Ele tá entregue tava ao se álcool. tratando. Ele tá se tratando, mas ele tem várias recaídas, né? E ele não é mais o Batman, agora o novo Batman é o Cedric. Robert Pattinson. E vamos esperar sair o Robert Pattinson pra Não, falar. isso é que eu ia dizer, vamos esperar sair pra falar, não vamos dizer O que... diretor é do Planeta Não, Mac o Reeves. elenco inteiro é bom.
Não vamos dizer que é ruim antes de ver o filme, como Exato. já fizeram com esse Batman vs Superman. Vocês têm mais uma coisa a comentar, pessoal, para encerrar o programa? Um filme que não estava muito na nossa lista, que é esse o Batman Lego aqui, que pra quem não viu, é uma animação muito boa e é todo cheio de fanservice. Aparece até o Cabeça de Ombro, né, que é um os personagens mais obscuros do Batman aparece. Então assim, ó, é um filme pra te ver. Depois Tu de ver assiste uma todos vez, esses depois de aqui, ver todos, tu assiste o filme, depois tu assiste de novo, frame a frame, porque é muita referência. É muito divertido. Ele fala de todas as experiências do Batman no cinema, desde o Batman de 66 até o último aí do Batman vs Superman. Então é uma história muito divertida e Fica a dica, então. fica uma dica. Isso aí, pessoal. Eu agradeço, eu sou o Rodrigo. Marcel, Eu sou o Regis. Eu agradeço mais uma vez a vocês assistirem. A gente vai ter mais 2 programas esse mês sobre o Batman. E muito obrigado por assistirem. Até a próxima semana. Valeu! uau!